E aí galera, boa noite. Dando início aí a uma aulinha online, né? Porque quarentena, né? A gente não pode sair de casa. Então a gente tem que adiantar o conteúdo aí, porque senão vai passar tempo e a gente vai perder tempo. Já não tem tempo, né? No eixo, porque é muito corrido. Então a gente tem que dar uma adiantada aí no conteúdo, tá? Aí como a gente não vai ter essa aula aí presencial, eu vou estar postando essa aula aqui e depois vocês dão uma olhada lá, só para não perder assim o conhecimento, tá? Do que a gente está falando. Aí a gente vocês já fizeram exercício sobre DSTs, né? Métodos contraceptivos e DSTs. E ficou faltando a explicação do conteúdo. Aí eu vou dar uma resumidinha aqui rapidinho, só para vocês não ficarem sem esse conhecimento, ok? Aí a gente viu sobre, vocês até responderam lá a diferença entre sexo e sexualidade, né, dentro desse tema, né? Sexo é o sexo biológico do ser humano, né? A gente tem aí o sexo masculino, o sexo feminino, e nisso inclui aí as genitálias, né, pênis, vagina e a parte de reprodução do aparelho reprodutor de ambos os sexos. Já falando em sexualidade, a sexualidade, ela, além de envolver esses fatores, ela envolve também questões emocionais, questões psicológicas, e aí a gente acaba entrando num leque maior de diversidade quando a gente fala de sexualidade. Que aí a gente tem homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, gays, lésbicas, travestis, transgêneros. É uma questão, ela é mais ampla e o leque de informações acaba sendo um pouco mais amplo do que isso, ok? É, Aí, para garantir a saúde sexual e tratado com respeito a essa sexualidade, a gente deve manter hábitos de higiene, né, fazer consultas periódicas ao médico, manter medidas de prevenção e proteção. Né? Visitas ao médico as mulheres já fazem pelos seus exames preventivos, né? As mulheres têm mais contato com o médico ginecologista do que homens, por exemplo, com o médico urologista. Mas se deveria estar fazendo também, né? Sempre um acompanhamento regular para ver se a saúde está ok, se a saúde do sistema reprodutor está ok, né? E a saúde sexual em si, né? De ambos os sexos, né? Bom, aí quando a gente fala falando um pouquinho sobre as doenças que são transmitidas por via sexual, por isso que se chama DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem doenças causadas tanto por bactérias quanto por vírus. As causadas por bactérias são cancro mole, clamídia, gonorreia e sífilis. O cancro mole, ele é caracterizado, também é chamado de crista de galo, né? Ele é caracterizado por pequenas verrugas que aparecem na região genital, tanto no pênis quanto na vagina. A clamídia, um dos sintomas principais é o corrimento. Esse corrimento, às vezes, ele vem esbranquiçado, vem acompanhado de mau cheiro também, né? A gonorreia também tem essa característica de ter esse corrimento, então esse corrimento vai ser tanto no pênis quanto na vagina. É um corrimento mais na cor de pus, né? Assim, aquele corrimento mais esverdeado e tal. E a sífilis, ela já é um pouco mais preocupante, porque a sífilis, ela tem 3 estágios. No primeiro estágio, aparecem algumas feridas, né, e tal, na região. Se não for tratado, essa DST, ela vai evoluindo para um segundo quadro, em que ela começa a aparecer em outras partes do corpo, como na palma das mãos, nos pés, pelo corpo todo, como uma espécie de, como se fosse uma catapora, né? Para quem já teve catapora sabe. E no terceiro estágio, ela pode ser fatal, porque aí ela vai acometer órgãos internos, vai pele, é, rosto, né? Então ela costuma ser uma das mais preocupantes, né? Para poder, todas elas são preocupantes, né? E a gente tem aquelas que são causadas por vírus, que é que a gente, por vírus a gente tem o condiloma acuminado, a hepatite B que ataca o fígado, a herpes genital, que ela pode aparecer tanto na vagina e no pênis quanto na boca. Quando a imunidade está muito baixa da pessoa que tem herpes, essa ferida ela aparece tanto no pênis quanto na vagina, né? E às vezes ela aparece na boca também. Então assim, ela é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, mas não tem cura. Então, à medida que vai se usando os medicamentos, e aí sua imunidade sobe, a herpes some, mas aí quando a imunidade cai, a herpes volta de novo, tá? Então ela fica assim, indo e voltando. É uma ferida, então ferida dói, né? Machuca e tal, né?
E a AIDS, que todo mundo já conhece, causada por um vírus, essa sigla AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, e ela é uma doença que não tem cura, né? Tem um tratamento, tem um coquetel que se toma e tal, mas é uma doença que a pessoa vai ter para sempre até que seja encontrada a cura. Né? A pessoa não morre do HIV, ela morre das doenças oportunistas que vêm através do HIV, porque o HIV ele vai destruir as células de defesa do corpo, né? Então o corpo ele vai ficar suscetível a qualquer doença que apareça. Uma gripe, por exemplo, pode ser fatal para uma pessoa que tem HIV, correto? Lembrando que as doenças causadas por bactérias, bactérias sabe que um dos remédios principais para se combater a bactéria é a penicilina, né? E para quem conhece ou já tomou na sua vida a famosa benzetacil, que é uma injeção bem dolorida, que ela é intramuscular, então ela tem que ser no músculo, sabe que o tratamento será com benzetacil. Né? Então pode preparar aí para sentir uma dorzinha se você tiver alguma dessas DSTs causadas por bactéria. Bom, aí falando um pouquinho sobre os métodos contraceptivos, vou pegar aqui para a gente dar uma olhadinha nele. A gente tem alguns tipos. A gente tem métodos contraceptivos de barreira, a gente tem métodos contraceptivos hormonais, a gente tem métodos endosseceptivos e métodos cirúrgicos, né? Os métodos de barreira, a gente tem alguns. Nós temos a camisinha feminina, a camisinha masculina e o diafragma. Bom, a camisinha masculina, todo mundo já conhece ela, né? A gente encontra em farmácia, né, e tal, passa na televisão direto e tal. Então, essa aqui é a camisinha feminina. A camisinha masculina. A camisinha feminina é essa aqui. Tá? Pode ficar tranquilo que ela não foi usada, tá? Isso aqui é só de amostra. Então ela tem esse anelzinho aqui e este aqui. Esse anelzinho vai ser colocado dentro da vagina e essa parte vai ficar para fora, né? Então aqui acontece a relação sexual. Quando o casal acaba, a mulher torce, né? Retira, né? E assim é só jogar no lixo e tá tudo certinho, certo? Aí a gente tem também aqui como método de barreira o diafragma, que é esse mocinho aqui. Ele é desse jeitinho assim, tá vendo? Parece um coadorzinho, ó. Esse aqui é o diafragma. A mulher coloca dentro da vagina e lá ela ajeita ele direitinho e ele vai ficar como uma espécie de tampão, assim. Então o espermatozoide vai nadando, quando chegar aqui ele não vai conseguir passar, né? Geralmente se usa um espermicida junto, né? O que é um espermicida? É um creme que se passa aqui para que mate o espermatozoide, né? Assim como existe o inseticida para matar inseto, tem o espermicida para matar espermatozoide, né? Se o espermatozoide não morrer pelo espermicida, ele vai morrer pela temperatura corporal da mulher. O espermatozoide ele aguenta por um tempo, né? Só que ele não aguenta essa temperatura de 36,5, 37 graus, que é a do corpo humano. Né? Então, à medida que ele for ficando ali e não conseguir passar, a temperatura do corpo da mulher vai fazer com que o espermatozoide morra, correto? Então, esses aqui são chamados os métodos de barreira. Aí a gente tem alguns métodos hormonais, que a gente tem adesivos, a pílula anticoncepcional, que é essa aqui, que a mulher toma uma por dia durante 30 dias, né? E esse remédio aqui, ele vai impedir a ovulação, que a mulher ovule, né? E não libera um óvulo para que seja fecundado pelo espermatozoide, como a gente viu lá na aula de reprodução, correto? A gente tem aqui também a pílula do dia seguinte, que é essa aqui, ó. Essas duas aqui têm a mesma quantidade de hormônio que essas aqui têm, que você toma um por dia. Então significa o quê? Que essas duas aqui, elas são muito fortes, né? Por isso que não se deve estar tomando sempre. É só em caso assim, de emergência, que você esqueceu de tomar e acabou, teve relação, né? E tal, aí vai tomar, né? Mas não é para tomar todo mês essa carga aqui, porque ela é muito grande. É só quando acontecer, ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Então os métodos hormonais são esses três. Os métodos comportamentais, a gente tem a tabelinha, que foi aquela que a gente falou na aula, né? Que você conta o primeiro dia da sua menstruação, do 15º ao 19º dia, e um desses 4 dias você vai estar liberando um óvulo para ser fecundado.
E a gente falou até no exercício também sobre o coito interrompido, que é aquela coisa de tirar antes de ejacular, né? Só que não é um método muito eficaz, porque sempre tem uma liberação de espermatozoide antes da ejaculação em si, e nessa pequena liberação pode ter espermatozoide e assim vai acabar fecundando o óvulo se tiver um óvulo lá, né? Aí a gente tem alguns métodos endoceptivos, que é o DIU, que é esse aqui, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Esse que tá aí, ele é feito de cobre, tá vendo aí? Parece um T, é esse aí, ó. Ele é feito de cobre e ele é colocado cirurgicamente pelo ginecologista. Ele vai ficar lá na entrada das trompas, aqui, ó. Ele vai ficar aqui, né? E vai impedir com que, primeiro, que o óvulo chegue até aqui. E esse dispositivo aqui, ele vai deixar o útero num estado meio agressivo para receber o óvulo. Então vai ficar um ambiente hostil naquela região. Esse ambiente hostil não vai dar conta de, por exemplo, se o caso o óvulo for fecundado, não vai dar conta de segurar este óvulo fecundado ali naquela região. Então ele será liberado na menstruação, né, e tal. Esse dispositivo aqui ele é colocado cirurgicamente, dura alguns anos, né, e depois disso você tem que trocar, correto? E a gente tem os métodos cirúrgicos, que são a laqueadura nas mulheres e a vasectomia nos homens, né? A laqueadura, no caso das mulheres, na laqueadura vai ser feito um corte aqui, e aqui. Esse corte vai separar esses dois pedacinhos aqui, fazendo com que o óvulo não consiga passar por ali, porque vai estar bloqueado, né? Antigamente se amarrava esse local aí com um fio cirúrgico, né? Só que às vezes acontecia que com o tempo esse nó ia afrouxando, né? E acabava passando o óvulo. Agora, como é feito o corte, e ali é cauterizado e feito a sutura, tudo certinho, não há como haver uma mulher engravidar tendo feito a laqueadura, né? Lógico que nada é impossível, né? Mas aí a chance é muito mínima. No homem é feito a vasectomia, que é feito um corte no canal que leva o espermatozoide lá do escroto até o pênis, onde ele seria liberado, né? É feito o mesmo trabalho de corte e sutura ali, e não afeta em nada o homem, não afeta a potência sexual no homem, não tem prejuízo nenhum para o homem, né? E basicamente esse é um videozinho explicativo de métodos contraceptivos e DSTs. A gente não pode se alongar muito, no tempo para não ficar muito chato, né? Mas basicamente os temas são esses, tá? Então estudem, dê uma olhadinha nesse vídeo e boa noite.